alguém e a pessoa acha que você tem a obrigação de ajudar. E ela fica triste com você, magoada com você. E você, poxa, eu poderia ter ajudado, não ajudei. A palavra do Senhor fala que isso é pecado. Às vezes você acha assim que pecado é só aquilo que você pratica. Não, a palavra do Senhor fala que pecado é aquilo até que você pensa. Cobiçou? É pecado. É pecado. Então nesse momento, feche os seus olhos em nome do Senhor Jesus. Eu sei que você não vai lembrar de todos os pecados que você cometeu nessa semana, nesse dia, mas eu quero que você peça para o Espírito Santo de Deus sondar o seu coração. Conversa com o Espírito Santo, fala: Espírito Santo de Deus, sonda o meu coração. Traga a minha memória nesse momento, momentos que eu pequei, que eu errei. Eu quero pedir perdão. A palavra do Senhor, 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Pai Santo, Pai Eterno, neste momento que vamos celebrar, Pai, esse cerimonial da Santa Ceia do Senhor, eu peço a Ti, ó Espírito Santo de Deus, sonda os nossos corações, vê se há algum caminho mau e tira em nome de Jesus. Deus, se há algum pecado, ó Pai, que cometemos, ó, esquecemos, ó Deus, de pedir perdão nesse momento, ó Pai, nós queremos que Teu Espírito Santo venha trazer a nossa memória, para que possamos pedir perdão, porque nesse momento nós vamos ter um momento de comunhão com o Senhor, através da celebração da Santa Ceia, ó Pai. Venha, Senhor, ministrar em nossas vidas, ó Senhor. Venha lavar-nos com Teu sangue, nos purificando de todo pecado, de toda injustiça. Porque o Senhor, ó Pai, o Senhor, ó Pai, tem, ó Pai, ó Deus, essa alegria de participarmos da Santa Ceia com nossos corações limpos, purificados, lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Por isso que nós abrimos nossos corações, abrimos nossas mentes e pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, ó Pai, porque nós cremos que o Senhor perdoa, nós cremos, ó Deus, que o Senhor nos lava, ó Pai, e nós cremos que nós somos purificados pelo Teu sangue. Essa é a nossa oração, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Ele morreu ali por nós, e nesse momento é o momento no qual nós vamos agradecer ao Senhor pela vida do Senhor Jesus. Amém, aleluia. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crescem tivessem vida eterna. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, pelo Teu Filho unigênito, Deus, que o Senhor colocou, Senhor, que padeceu, que morreu por nós, Deus, por mim e por você. Sei, Deus, que foi pago um alto preço na cruz, Deus. Queremos te agradecer, Deus, pelos pecados, Deus, que foram redimidos na cruz do Calvário, Deus. Obrigado também por esse momento, Senhor, de comunhão que nós vamos ter com os irmãos por meio da Santa Ceia. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse instante nós vamos orar agradecendo ao Deus pelo cálice, né, que nós iremos tomar daqui a pouco, e esse cálice simboliza o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, de toda injustiça, que nos guarda, que nos protege. E quando você estiver tomando a Santa Ceia, você se coloca na presença do Senhor, você coloca o teu coração na presença do Senhor, peça crescimento espiritual, peça intimidade com Deus, que não seja mais um simples memorial, mas que sim, seja um momento assim, intenso de comunhão da sua vida com o Pai. Diga para Deus: Senhor, olha, eu estou participando desse momento porque eu sou batizado, porque eu creio no Senhor, porque Jesus Cristo é o meu Salvador, e nesse momento que eu vou comer o pão, que eu vou beber o cálice, que o Senhor venha me revestir com o poder do alto, que o Senhor venha me dar sabedoria, que o Senhor venha me dar graça. Então é um momento de intimidade com o Pai. Amém? Não pegue o pão e come o pão, não é um alimento, não é simplesmente um alimento assim. Não, é um momento de comunhão do teu Espírito com o Espírito Santo de Deus. Então,
Nesse instante, o irmão João vai agradecer a nós pelo cálice, pelo sangue derramado de Jesus ali na cruz do Calvário, pela vitória que Ele nos concedeu, pela vida eterna que Ele nos concedeu. O irmão João também vai orar agradecendo, porque esse sangue Ele nos liberta, Ele cura, Ele restaura. Então, nesse instante, vamos estar orando para o irmão João, agradecendo a Deus pelo cálice. Oremos. Santo Deus e Pai, mais uma vez nós agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na tua casa. E agora, Senhor, nesse momento simbólico, Senhor, estamos relembrando, Senhor, o teu sangue, o teu corpo foi pregado ali na madeira, o teu sangue derramado ali. Através desse vinho, nós estamos relembrando aquele sacrifício que foi feito ali, Senhor, e que veio para redimir nossos pecados. Nós agradecemos por esse privilégio que temos de participar desse momento simbólico, Senhor. Que nós possamos estar sempre buscando a Ti cada dia. E o mais importante, sabemos que Jesus Cristo está vivo entre nós. E que o sangue e o corpo foi pegado ali na madeira. Foi para a remissão dos nossos pecados. E nós agradecemos isso por esse privilégio. Em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Versículo 22 fala sobre isso, não ser somente ouvinte, mas cumpridor da palavra. E ele vai alertando. E aí quando chega no capítulo 2, ele vai começar o capítulo 2 dizendo o seguinte: meus amados, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Imagina só, Tiago chega aqui para você e diz assim: ó, vocês creem em Jesus Cristo? O que você diria? Hã? Sim. Todo mundo ia dizer sim, né? Bem mais forte, bem mais feliz, bem alegre. Aí todo mundo sim. Aí ele ia falar: vocês creem em Jesus, mas vocês estão errando. E aí ele ia começar a ensinar. E quando eu estava estudando esse capítulo, veio algo ao meu coração. O Espírito Santo trouxe uma meditação ao meu coração, dizendo o seguinte: o culto que agrada a Deus. Qual é o culto que agrada a Deus? Nós entendemos qual é o culto que agrada a Deus. Nós vamos ter que ver algumas etapas. A primeira etapa é entender o que é culto. O que é culto? O que é culto? Culto é um espaço de tempo no qual nós separamos para adorar o nosso Deus. O culto é um espaço de tempo onde nós nos colocamos na presença do Senhor, nosso Deus, Criador dos céus e da terra, para glorificar, exaltar, louvar, bendizer, engrandecer o nome dele. Assim como está lá em Romanos 11:36, porque dele, por ele, são todas as coisas. Isso é culto, certo? Agora, por que o culto que agrada a Deus? Porque existe culto que não agrada a Deus. Nós estávamos falando isso aqui a semana passada sobre o cristão autêntico, o cristão verdadeiro. E se você pegar a tua Bíblia depois, se fizer um estudo da tua Bíblia, da palavra do Senhor lá na tua casa, a gente vai, só anota aí, depois você estudar em casa, Amós capítulo 5. Quando você pegar Amós capítulo 5 e você começar a ler a partir do versículo 21, vai estar escrito dessa forma, Amós 5:21. Olha só, Deus dizendo para o povo dele: odeio, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes, não me exalarão bom cheiro, e ainda que me ofereceis holocausto, ofertas de alimento, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito
dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Isso é Deus falando com o povo. Deus está dizendo o seguinte, não adianta vocês chegarem aqui na minha presença com sacrifícios, achando que vão me agradar, porque vocês não vão me agradar. Não adianta vocês cantar afinadinho, bonitinho, com os instrumentos mais novos, achando que vai me agradar, porque vocês não vão me agradar. E aí depois você vai continuar estudando lá em Amós, e você vai entender que Deus estava dizendo isso, por quê? Porque o povo vivia em pecado, e o povo estava em pecado, e queria agradar o Senhor. Como nós vamos agradar o Senhor se nós não somos lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro? Como nós vamos agradar o Senhor se nós não somos convertidos, transformados pelo Espírito Santo de Deus? E Tiago, tendo uma visão geral daquela congregação, ele começa a exortar aquela congregação, dizendo o seguinte: vocês precisam mudar. Isso, gente, na igreja primitiva, isso fazia alguns anos só que Jesus tinha ascendido aos céus, alguns dias só. E quando nós lemos aqui qual é o culto que agrada ao Senhor, Tiago capítulo 2 versículo 1 vai dizer: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ele começa a dizer o seguinte, ele está dizendo o seguinte: o culto que agrada a Deus é o culto que tem o alvo, é Deus, o alvo é Deus. Então esse culto é para Deus, por Deus, e não por mim, para mim. Eu não vi, mas eu me recordo uma vez, a gente estava em Água Boa, e a igreja crescendo, e aquela alegria, aquela igreja cheia de convertidos, e a gente festejando, alegrando o Senhor, tudo e tal. E a igreja lá deve estar aí com uns 40, 45 a 55 anos já, não me lembro agora, mas eu lembro que estava uma festa, sabe aquele culto abençoado. E aí chegou o irmão Goiano, a minha esposa conheceu o irmão Goiano, o irmão Dari também conheceu, nós fomos lá na casa dele, e o irmão Goiano chegou, aí acho que o Ebes conheceu também, um que é pedreiro, mora numa casa bem lá embaixo, e o irmão Goiano chegou bravo, chegou vermelho. Eu falei: pastor, desafou, não sei o que. E ele era novo convertido, e eu tentando acalmar ele na porta da igreja. Eu falei: pastor, você acredita que eu fui ali no estacionamento, e o irmão fulano, 40 anos de igreja, homem falando que o culto, Deus não fez nada, Deus não falou nada, Deus não disse nada, Deus... E ele estava bravo com aquilo, como se o irmão tivesse, simplificando, era como se o irmão chegasse para ele e dissesse o seguinte: eu vim na igreja perder tempo. Vim na igreja perder tempo. Isso, o irmão Dari, foi uma afronta. E ele chegou bravo. Aí eu olhei para ele e disse o seguinte: o culto foi para Deus. O culto nós prestamos para Deus. Não é para nós, é para Deus. E é isso que Tiago está ensinando. Está ensinando que o alvo do culto tem que ser Deus. Tem que ser Deus. Então quando ele está dizendo assim: você fica fazendo acepção de pessoas, fulano vai sentar aqui, ciclano vai sentar lá, o pessoal que anda a pé vai sentar desse lado, o pessoal que tem carro vai sentar daquele lado, quem tem uma casa de 400 metros vai sentar aqui, quem tem uma casa de 50 metros vai sentar lá. Tiago está dizendo: está errado. Está errado, porque o culto que agrada a Deus, o alvo é Deus. E ele está dizendo o seguinte também, olha só: engrandecer pessoas não é o alvo do culto. Esse não é o alvo do culto. Engrandecer pessoas não é o alvo do culto. Ali o versículo 2: porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, entrar também algum pobre com sólida vestimenta. Versículo 3: entrades para trazer as vestes preciosas, e disseres: assenta tu aqui no lugar de honra, e disseste ao pobre: tu fica lá, em pé, assenta debaixo do estrado.
O Tiago está dizendo, está errado isso daí. Quando eu era seminarista, teve uma cena assim, meus irmãos, que me marcou muito, porque eu estava trabalhando de seminarista na Igreja Batista de Ebenezer, Jardim Pioneiras, atrás da Universidade Federal, lá em Campo Grande. E é um bairro assim, onde eu falava assim, eu me sentia indo para a África, porque você chegava lá, gente, eram umas casas, sabe aquelas tapernas assim, bem rústica mesmo, e um matagal, sabe, e às vezes tinha 7, 8 os terrenos para depois vir uma casa, e aquela coisa horrível. E eu estava lá trabalhando e resolvemos fazer um evangelismo com criança, igual nós fazemos aqui na igreja, e motivamos tudo. O pastor da igreja foi, comprou doce para as crianças, comprou refrigerante, comprou um monte de coisa. E fizemos aquela festa e colocamos as crianças dentro da igreja, e as crianças ouviram a palavra do Senhor, e teve a ministração, e aí depois as crianças fizeram umas filas para as crianças pegar o lanche, e as crianças pegaram o lanche, e daqui a pouco tinha muito lanche, muito bolo, salgado, tinha cachorro quente, e eu fiquei olhando assim, eu estava lá ajudando a distribuir o refrigerante, eu estava olhando as crianças num canto, olhando, e de repente eu percebi o seguinte, eu percebi que a irmã que estava distribuindo o cachorro quente, ela saía distribuindo o cachorro quente, ela saía distribuindo, de repente ela virava, e eu fiquei olhando aqui. Ela foi lá, mesma coisa, saía distribuindo o bolo, aí chegava uma certa, as crianças, ela virava. Gente, aquilo foi, sabe quando você vai ficando nervoso? Sabe por que ela pulava 3, 4 crianças? Porque estavam descalças, estavam sujas. As outras crianças estavam limpinhas, mas aquelas 3, 4 crianças que estavam descalças, sujas, ela pulava. Eu fiz questão, fui lá, peguei um prato, transbordei o prato, e dei um prato para cada criança. Um prato para cada criança. Cuidado com o culto que agrada a Deus. Deus vê o coração. Deus vê o coração. E a palavra do Senhor continua a ser ministrada nas nossas vidas, meus irmãos, porque o alvo tem que ser Deus. Amém? E o objetivo do culto? Qual que é o objetivo? O alvo é Deus, e o objetivo é glorificar, exaltar, bendizer, louvar, adorar quem? Deus. Deus. Aí você vai falar, pastor, então o que eu vim fazer aqui? Eu não vou receber nada. Calma. Então, você vem prestar um culto a Deus. Você vem prestar um culto a Deus. Ah, então não vem aqui para ficar sentado. Não, você não vem para ficar sentado, não. Ah, então não vem aqui para ficar quietinho, não. Não, nem no sonho. Você vem aqui para prestar um culto a Deus, para ler a palavra do Senhor, para louvar e adorar o Senhor. Você vem aqui para glorificar o nome do Senhor. Você vem para prestar um culto a Deus. A palavra do Senhor em Salmo 134:1 vai dizer o seguinte: Salmo 134:1: Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assisti na casa do Senhor todas as noites. Ele está dizendo o seguinte: ó, você que vem na casa do Senhor, você não vem para ficar sentado. Olha a mensagem de ontem do pastor, no treinamento ontem, dizendo sobre isso, que nós não somos salvos para ficar sentados, nós somos salvos para servir. É uma responsabilidade imensa. E aqui Tiago está mostrando essa responsabilidade para aquela igreja, para aquelas pessoas. Ele está dizendo o seguinte: olha só, você tem um alvo quando você presta um culto a Deus, esse alvo é Deus. Você tem um objetivo quando você presta um culto a Deus, esse objetivo é engrandecer o nome do Senhor, é louvar o nome do Senhor, é adorar o nome do Senhor. Esse é o objetivo. Todos, qualquer pessoa. Quarta-feira, quinta-feira, eu não lembro, nós estávamos aqui na igreja, e aqui é corredor de alcoólatras, mas vai acabar isso em nome de Jesus. E nós estávamos fechando quinta, e chegou um cidadão. Eu achei que ele estava alcoolizado, quer dizer, minha esposa achou. E ele queria entrar, a gente já saiu, fechando o portão, foi embora, gente. E a gente cansado, tudo e tal. Aí conversou ali rapidinho. Aí não, pegou, falou alguma coisa lá e
é que a igreja e tal. Eu falei, não, a igreja, tudo, nós fechando e conversando com ele. Aí ele desceu, ele falou, eu era evangélico, eu era evangélico e agora eu não sou mais, que não sei o quê. E de repente, mas eu sei cantar ao Senhor. Gente, ele começou a cantar aqui, ó. Ele foi cantando, ele saiu cantando daqui. Qual música que ele saiu cantando? Não lembro a música. Meu barquinho. Hã? Meu barquinho aquele que o Aloysio cantou aqui na igreja, aquele bairro. Ele saiu cantando daqui, a gente foi andando. Passou por ali, na rua de casa, ela saiu cantando e desceu lá pro bairro. Cantando assim músicas ao Senhor. Ele estava cantando a Deus? Sim ou não? Hã? Sim ou não? O que você acha? Vamos lá, pode falar, gente. Sim ou não? Sim, ele estava cantando. Ele estava cantando. Mesmo drogado, na verdade ele não estava alcoolizado, ele estava drogado, ele estava doidão mesmo. Mesmo drogado do jeito que ele estava cantando a Deus? Sim. Ele estava louvando a Deus? Sim ou não? Sim, gente. O que é louvar? Louvar é agradecer ao Senhor. E aí? Ele estava adorando a Deus? Hã? Não, aí ele não está. Aí que vem a grande diferença. Sabe por quê? Porque a adoração, ela só flui de um coração transformado, redimido, de um coração que habita o Espírito Santo de Deus. Aí a adoração flui. Por isso que a nossa tradução da palavra adoração é um pouco complexa para nós, mas a palavra adoração no grego quer dizer prospinel, quer dizer você se jogar, você declarar que não há outro bem além daquele, que não há nada que faça você, que te motive a viver além do teu Deus. É você se rosto no chão ali, sabe? Se humilhar e viver para esse Deus. Ele não estava adorando, ele estava cantando, ele estava louvando, mas adorando ele não estava. Então quando o Tiago diz e alerta a congregação, alerta com esse respeito, ele está dizendo o seguinte: ó, vocês estão querendo prestar um culto a Deus, só que vocês não estão adorando. E quando nós não adoramos, lembra lá de João capítulo 4, versículo 23 e 24. E o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em Deus. Te procura. Deus procura o teu coração, que adore o Pai em espírito e em verdade. E é isso que Tiago está mostrando para aquela igreja, para aquela congregação. O objetivo tem que ser essa louvor, tem que ser essa adoração que vem lá de dentro, gente. Esse louvor que não se importa com quem está à direita ou à esquerda, mas eu posso fechar os meus olhos, eu posso adorar o Senhor. Esse louvor no qual eu posso chorar na presença do Senhor, sem importar com as pessoas que estão à minha volta. Esse louvor que eu posso ficar ali em espírito de oração enquanto todo mundo está ali em pé. Eu estou ali sentindo a presença do Senhor, vendo o Senhor. Ou esse louvor que me leva a bater palmas, que me leva a cantar bem alto. Essa adoração que Deus quer. Adoradores que adorem o Pai em espírito e verdade. Amém? Então na primeira parte do capítulo 2, é isso que Tiago está mostrando para a igreja. E vamos para a segunda parte, que nosso tempo já foi. Vamos lá, gente. Continuando, versículo 14 de Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2, versículo 14 diz: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e ele lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Versículo 18. Mas dirá alguém: tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Faz bem, também os demônios creem e estremecem. Mas o homem vão
querem tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, vosso pai, foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar do seu filho Isaque. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão e Deus, e foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o Espírito está morto, assim também a fé sem as obras, ela é morta. Amém? Primeira parte, Tiago fala o seguinte, ele diz o seguinte, vocês têm que se atentar pelo alvo, pelo objetivo no qual vocês estão servindo ao Senhor, estão adorando ao Senhor, estão prestando culto ao Senhor. Entendi o alvo, entendi o objetivo, beleza, eu já sei que o alvo é Deus, eu sei que o objetivo é glorificar e exaltar o nome do Senhor. Glória a Deus, amém. Assim seja o nome do Senhor. Aí ele diz o seguinte, agora você tem fé? Eu tenho fé, eu creio em Deus. Mas sem as obras a tua fé é morta. O que é isso, gente? Tiago está dizendo o seguinte, imagina uma pessoa que faleceu, e essa pessoa ela está aqui deitada, o corpo dela está aqui, ela está com paletó, está com gravata, está toda bonitinha, está toda maquiada, o cabelo bem penteado, ela está bonitinha. Ela está viva. Ela está como? Morta. Por que ela está morta? Porque não tem o quê? O fôlego da vida nela. Então o Tiago está dizendo o seguinte, é a mesma coisa você dizer que crê em Deus e não faz nada para Deus. A fé sem obra é morta. Está morto. Está morto, gente. Está valendo de nada. Por quê? Porque a tua vida, Deus te colocou aqui na face da terra com um propósito. Qual que é esse propósito? Glorificar e exaltar o nome do Senhor e abençoar vidas. Então, não é só receber de Deus, receber. Você tem que abençoar. Então o Tiago está alertando a congregação com relação a isso. Ele está dizendo o seguinte, a tua fé, ela tem que ser exercida para o teu culto agradar a Deus. O que adianta você vir para a igreja com a Bíblia debaixo do braço? Chegar na tua casa com a Bíblia debaixo do braço, ler a Bíblia. No domingo você vem para a igreja com a Bíblia debaixo do braço. Alguém chega para você, você pode orar pela minha vida? Eu estou com um aperto aqui no coração, não sei, eu estou com uma coisa ruim assim, com vontade de chorar, uma tristeza aqui. Aí você, não, esse negócio de orar não é comigo não. Mas lá na igreja, lá tem um pastor, você vai lá que ele vai orar pela sua vida. Eu não mexo com esse negócio de oração não. Esse negócio de orar, eu não faço isso. É só com o pastor lá na igreja. Domingo, se quiser, você vai lá que ele ora por você. Mas se você quiser, você vai sozinho, que eu não vou levar você não. Eu tenho meu horário, eu gosto de ir sozinho, então não pode ir com ninguém. Aí chega outra pessoa para você, e você lá está com o teu armário cheio. E essa pessoa chega e diz o seguinte, hoje não tem nada para comer lá em casa. Você não tem aí um pouquinho de arroz, alguma coisa para me alimentar hoje? Só hoje, amanhã. Só até que eu tenho. Mas eu não posso dar para você, por quê? Porque é para minha família. E se eu der, vai que lá no final do mês venha faltar. Eu não sei se vai faltar, mas vai que vai faltar. Então não vou dar não, vai atrás de outra pessoa. Tiago está dizendo isso, está dizendo, não adianta você falar que crê em Deus, que você serve a Deus, se você não faz nada para Deus. Não adianta você dizer o seguinte, eu sirvo Deus no amor. Mas quando alguém precisa desse amor, você não flui, não transmite, não passa. E aí o Tiago está dizendo, a fé sem obras, ela é morta. Não confunda com salvação.
Não confunda com salvação. Não confunda, então o pastor falou que a gente tem que fazer boas obras, senão a gente não vai para o céu. Não tem nada a ver, gente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que Tiago está dizendo é o seguinte, se você diz que serve a Deus, se você diz que é filho de Deus, o que acontece? Você vai ter o DNA desse Deus, você vai ter as características desse Deus, você vai ser parecido com esse Deus, você vai ser semelhante a esse Deus. É isso que Tiago está falando. É isso que ele está alertando. E ele dá o exemplo de Abraão. Ele disse que, você lembra de Abraão? Abraão tinha fé. Abraão tinha fé. Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, você vai sair daqui, você vai sair do meio da tua família, você vai para uma terra que você não conhece, porque eu vou te abençoar lá. O que Abraão faz? Abraão sai dali e vai para a terra. Mas quando chega lá, Deus pede o único filho de Abraão. O que Abraão faz? Ele diz o seguinte: só tem um filho. Então vamos esperar o seguinte, vamos esperar mais um pouco, vai nascer mais 2, 3. Aí quando for o quinto, eu vou fazer o sacrifício ao Senhor. Está escrito lá em Gênesis, tá? Dessa forma? Não. O que ele faz? Chega para o filho e fala: vamos fazer o sacrifício amanhã. Só vai eu e você. E ele sobe o monte. Abraão na frente, o filho carregando a lenha atrás. O que ele estava fazendo? Exercendo a fé. Ele estava dizendo o seguinte: Deus é meu alvo. Meu objetivo é glorificar, exaltar, bendizer o nome de Deus. Eu vou fazer porque eu creio que quando ele morrer, Deus vai ressuscitar. Se Deus está pedindo, é porque Deus vai fazer um milagre. Então Abraão não duvidou. Abraão, ele não pestanejou, ele não questionou, ele obedeceu. Sabe por que ele obedeceu? Porque a fé sem as obras é morta. Aí Deus chega para você, meu irmão. Deus chega para você e diz o seguinte: como é que está a tua vida? Como é que está nossos momentos de leitura? Como é que você está orando? Os discipulados, eu sempre pergunto isso, né? Como é que está a tua oração? A pessoa fala: pastor, eu estou orando. Mas como é que você está orando? Pastor, eu oro, mas como é que você ora? Eu quero saber. Como é que você ora? Como é que você conversa com esse Deus? Qual é o teu nível de intimidade com o Senhor? A fé sem obras é morta. E aqui Tiago alerta aquele povo: nós temos que prestar um culto a Deus. E Tiago estava dizendo o seguinte, meus irmãos, que eu entendo, resumindo tudo desse capítulo 2, eu entendo o seguinte: Tiago estava chegando para aquela congregação e dizendo o seguinte: o culto, ele não começou às 7h15, não. O culto começou lá na tua casa durante a semana. Porque todos os momentos, a tua vida tem que ser um